Pessoal, retornando aqui ao nossa disciplina de teoria do crescimento econômico, tá? Dando sequência então ao modelo de solo, hoje a gente vai falar sobre o estado estacionário da economia. Vamos falar do capital, principalmente do capital, mas vamos falar também da variável depreciação, tá? Então surgiu uma pergunta de início, que é a seguinte: como que aumentos no estoque de capital vão induzir ao crescimento econômico de longo prazo, tá? Nós entendemos que esse aumento no estoque de capital ele é dado tanto por acréscimos nos níveis de investimento, ou seja, à medida que investimentos vão sendo realizados, tá? O estoque de capital na economia ao longo do tempo tende a crescer, tá? Mas nós não podemos desconsiderar o fator depreciação. Já falamos em aulas anteriores, em vídeos anteriores, que tudo vai perdendo valor ao longo do tempo, tudo vai se desgastando, as máquinas vão se desgastando, as estruturas prediais, as instalações, tudo. Você compra uma máquina, ela vai ter uma determinada vida útil, tá? Ou seja, passou daquilo, você tem que substituir ela, ou seja, ela vai perdendo valor ao longo do tempo, tá? Para efeito didático, nós supomos, tá, que essa depreciação ela é constante, ou seja, a cada ano que passa, tomando o ano como a nossa unidade de referência, essa taxa de perda de valor, de depreciação, ela vai ser mais ou menos a mesma. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um colega, né, sobre o custo de uma máquina agrícola, por exemplo, uma colheitadeira dessas de grande porte. Ele me falou: olha, Ricardo, hoje ela gira em torno de 2 a 3 milhões de reais, dependendo do modelo. Assim disse ele, né? Eu falei: caramba. Aí ele disse: mas tem um detalhe, em 4 anos ela se paga e 8 anos é a vida útil dela. Quando ele falou aquilo, 8 anos é a vida útil dela, significa que, supondo 2 milhões de reais o valor dessa máquina, não importa que seja 1 milhão, que seja 100 mil, nem ser de menos, tá? Significa que nós vamos ter que pegar o valor que o empresário, o empreendedor pagou por essa máquina e dividir por 8, já que em 8 anos a máquina se desgastou por completo e aí ele vai ter que substituir essa máquina, vender essa máquina, tá? Então, entende-se que essa depreciação ela é constante ao longo do tempo. A cada ano que se passa, o valor que se deprecia, a taxa de depreciação é a mesma, tá? Então, supondo, nós chamamos de lambda, né? Lambda, que é essa letra grega, a taxa de depreciação do estoque de capital ao longo do tempo, tá? Como que nós podemos descrever em forma de uma equação esse estoque de capital? Temos de 3 maneiras. ΔK significa a variação do capital ao longo do tempo. Como que o capital varia? Bom, a gente já viu que o capital ele cresce com o investimento e ele decresce com a depreciação do próprio capital. Então, por exemplo, supondo uma depreciação constante, como que o capital aumenta? Aumenta se o investimento aumentar, tá? Isso também pode ser reescrito dessa forma aqui. ΔK, ou seja, a mesma coisa, a variação do capital vai ser igual a uma... Isso aqui, esse S, significa poupança, tá? Ele é uma função da própria poupança, porque a gente já viu que o investimento ele é uma função da poupança.